Nós, durante 3 meses, setembro, outubro e novembro, nós ministramos temas relacionados a quê? Quem lembra? 3 meses, gente, falando sobre isso. Será? Exatamente. 3 meses falando sobre a pessoa do Espírito Santo, de manhã e noite. De manhã e noite. Falamos sobre a obra do Espírito. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Falamos, Lucas, sobre o fruto do Espírito. Falamos sobre os dons do Espírito. Falamos sobre a plenitude do Espírito. E hoje eu quero também concluir essa nossa estação avivamento falando ainda acerca do Espírito Santo. Porque sem a ação do Espírito Santo, sem o revestimento do Espírito Santo, sem a capacitação do Espírito Santo, a gente não vai a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum, vivemos frustrados, porque não somos nós, é Ele através de nós. Sim ou não? Amém, gente? Então, o texto que eu escolhi para ministrar sobre isso é um texto que eu sou muito apaixonado por ele. O livro de Atos dos Apóstolos, você pode abrir já. O livro de Atos é um livro pelo qual eu tenho um apreço muito grande. Claro, devemos amar toda a Escritura, toda a Bíblia, toda a palavra ela é apta para ensinar, redarguir, instruir injustiça, exortar. Toda a palavra de Deus ela é inspirada e é, na sua plenitude, a voz de Deus falando conosco. De Gênesis 1 a Apocalipse 22. É 22, gente? Eu acho que é. De Gênesis 1 ao último capítulo da Bíblia, então vamos dizer assim, ao último capítulo do Apocalipse, toda a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Sim ou não? Sim ou não, gente? Agora, o livro de Atos dos Apóstolos, eu particularmente tenho um carinho, tenho uma atenção especial a este livro. Porque esse livro, ele conta a minha história. Esse livro conta a nossa história, Luciano. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vem trazer a história de quem? Do Weber? Sim. Do Nuno? Sim. Da Nayane? Sim. Ele vem trazer a história de quem? Da igreja. A história da igreja. O livro de Atos dos Apóstolos, ele vai narrar os 30 anos subsequentes à ascensão de Jesus aos céus. Já vou explicar melhor isso. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo número 1. E o versículo de número 1. Atos 1. Liga esse aqui para mim, que daqui a pouco vai... Daqui a pouco começa. Hoje de manhã até o meu terno ficou suado. Jesus amado. Isso porque está frio, hein? Imagina se tivesse verão, Nuno. Mas os meninos vão vir resolver essa situação. Só esses 3 aqui que estão ligados. Esses 2 não. Deu algum probleminha lá em cima, eles vão vir resolver isso aí. Atos capítulo 1, versículo 1. Diz assim. Vamos ler até o versículo 8, tá bem, Lucas? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, a promessa que Cristo fez para eles. Versículo 5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Versículo 7, ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou repetir a primeira parte do versículo 8, está escrito, pode ler na tela. Vamos lá, no 3, até o santo ali, ó, até a primeira vírgula. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Pode ficar melhor, 1, 2, 3. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ok, ótimo, obrigado. Gente, olha que promessa Jesus fez para nós. Vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão receber
poder do Espírito. A minha tradução diz virtude, que quer dizer poder. Essa palavra poder, traduzida do grego, Luciano, no original, poder, quer dizer dínamos. Ela é traduzida pela palavra dínamos. Dínamos que também deriva a palavra dinamismo. Ou seja, é um poder que dinamiza a igreja. Quando a igreja recebe o poder do Espírito, ou o próprio Espírito Santo, que nós sabemos, já falamos sobre isso aqui, o Espírito Santo, ele é o próprio poder de Deus. Então, quando nós recebemos o poder de Deus em nós, isso nos torna dinâmicos, isso nos movimenta. Quem recebe o Espírito Santo não fica apático, paralisado, inerte, estéril. Quem recebe o poder do Espírito produz para o reino. Quem recebe o poder do Espírito está sempre trabalhando e servindo a obra de Deus. Quem recebe o poder do Espírito está focado em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Dinamismo. Quem tem o Espírito de Deus está sempre em movimento, sempre querendo fazer mais, sempre querendo honrar a Deus, sempre querendo servir ao próximo, sempre querendo cumprir o plano de Deus para a vida dele ou dela. Cristo faz essa promessa para a igreja com esse intento, com esse propósito, com essa intenção de que a igreja não fosse uma igreja parada, uma igreja fria, uma igreja que não se movimentasse. Por isso que eu digo que igreja tem que ter movimento, igreja tem que movimentar. Movimento que eu digo é se mexer, fazer, sempre trabalhando, sempre ativa. Já ouviu aquela expressão que se parar, atrofia? Fica 3 meses deitado numa cama. Fica 3 meses sem se mexer. Só recebendo comida ali na boquinha para não morrer de fome e aguinha, mas fica lá 3 meses. 3 meses, você não levanta. Para você levantar da cama, você vai ter que passar por um processo de terapia, porque os seus músculos eles vão atrofiar. Eles vão perder a sua força, a sua função. Por quê? Porque músculo foi feito para se mexer, para trabalhar. A igreja recebeu o Espírito Santo de Deus exatamente para a mesma coisa. Igreja que não está em movimento, que não ganha almas, que não cumpre propósito, que não serve, que não adora, que não promove a comunhão, que não promove a adoração. Isso já deixou de ser igreja há muito tempo. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja viva. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja ativa. A igreja que Jesus Cristo está vindo buscar é uma igreja que está em dinamismo. Recebereis poder. Jesus fez essa promessa. E essa promessa já havia sido feita ainda. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, versículo 16, capítulo 14, versículo 10, não precisa pôr não. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, ele promete para os seus discípulos, ele fala bem assim, olha, eu subirei ao Pai, eu vou subir, eu vou embora, eu não vou ficar com vocês mais. E quando ele fala isso para os discípulos, quem é que não ficaria triste com uma notícia dessa? 3 anos ali caminhando junto, comendo na mesma casa, 3 anos ali vendo os milagres, 3 anos vendo as maravilhas, Deus operando através da vida do seu filho nessa terra, 3 anos vendo o morto ressuscitar, cego enxergar, multiplicação de pão, milagre, maravilhas acontecendo, 3 anos ali vendo e experimentando isso presencialmente e saber que não vai ter mais. Olha, eu vou embora. E os discípulos são tomados por um sentimento de quê? De orfandade, lembra? Um sentimento de, poxa, vamos ficar sozinhos. Poxa vida, acabou. Mas ele sabendo disso, ele faz uma promessa, olha, eu vou subir para o Pai, mas olha, eu vou rogar ao Pai. Eu vou pedir que Ele vos envie o outro Consolador. Esse outro Consolador que quer dizer outro igual a mim. Vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não ficarão órfãos. Então isso anima, isso revigora o ânimo dos discípulos. E essa promessa foi feita para os discípulos somente? Não, para nós. Porque o Espírito Santo desceu, em Atos capítulo 2, encheu a igreja. Só que o Espírito Santo, tem gente que pensa que depois da morte dos apóstolos acabou, o Espírito Santo foi embora, não tem mais dons espirituais, são chamados cessacionistas. Respeito a opinião deles, mas eu não creio assim. Eu creio que o Espírito Santo desceu para cumprir um propósito. O Espírito Santo desceu, foi mandado a este mundo para que a igreja não ficasse só. Deus primeiro envia o seu Filho. Ele vem, cumpre a sua missão, cumpre o seu propósito, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, depois é assunto aos céus. Só que a missão continua. Aí quem ele envia para que essa missão seja contínua, prevalecesse, não parasse? Ele envia o seu Espírito. E o Espírito Santo continua até hoje. Por quê? Porque a igreja está aqui. O Espírito Santo só será retirado da terra. O Espírito Santo só não estará mais na terra quando a igreja não estiver mais. Quando a igreja for levada para o Senhor, o Espírito Santo também será retirado junto com ela. O Espírito Santo só está aqui pela igreja.
Mas ele veio estar aqui pela igreja, pastor? Tá. Essa é a razão. Mas qual o propósito? Ele veio para capacitar a igreja. Ele não veio só para fazer companhia. Ele não veio só para tirar esse sentimento de orfandade. Não. Ele veio assim, olha, eu vou descer. É Deus habitando em nós. Ele veio para nos preparar para cumprir a missão. Ele veio para nos impulsionar a cumprir a missão. E olha que maravilha. Nessa missão, Ele nos ajuda. Que missão é essa? Ganhar vidas. Que missão é essa? Ganhar almas. Que missão é essa? Esvaziar o inferno e encher o céu. Esse é o propósito maior da igreja. Só que Deus é tão bom que o próprio Espírito Santo, Lucas, Ele nos ajuda com isso. Quando você evangeliza alguém, a Bíblia diz, o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, eu nem preciso me preocupar em convencer ninguém. Eu só tenho que fazer minha parte, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, em Cristo a salvação, a perdão de pecados, a nova vida, a restauração, ao céu para nós. Esse é o nosso papel. Agora o Espírito Santo vai fazer a parte dele. Quando você faz a sua, Deus faz a dele. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Não tem como. Essa é a verdade. Então, queridos, o livro de Atos, ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque ele narra a história da igreja. Ele conta a história do nascimento, perseguição, expansão e missão. A história da igreja. Só que se você for ler os 28 capítulos do livro de Atos, como eu disse aqui de manhã, há uma diferença, por exemplo, entre o final da narrativa de Atos com os finais das narrativas das cartas paulinas, ou das epístolas gerais. As cartas que o apóstolo Paulo escreve para a igreja. Todas as cartas de Paulo, elas têm algo em comum, elas terminam com a expressão amém. Agora o livro de Atos, ele já não termina com a expressão amém. Por que será que o livro de Atos não termina com essa expressão amém? Eu entendo assim, começou-se uma história, começou-se uma jornada, e essa jornada não terminou. A história da igreja não termina no capítulo 28 de Atos, porque a igreja ainda está aqui. Essa história só será completa, plena, quando nós não estivermos mais nessa terra. Quando nós subirmos e entrarmos no céu de gozo com o nosso Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, o livro de Atos, ele possui no seu relato, o livro é chamado de Atos dos Apóstolos, só que também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Quando você lê Atos, irmão, se você não leu esse livro, meu Deus do céu, como que você ainda não leu o livro de Atos? Com 25 minutos, com 35 minutos, no máximo 40 você lê esse livro. No máximo. Quando você lê esse livro, você vê explicitamente, porque Atos é a obra do Espírito Santo de Deus através dos apóstolos. Atos é a narrativa do Espírito Santo de Deus trabalhando através dos apóstolos. E o Espírito Santo lhes enviou. E o Espírito Santo chamou. E o Espírito Santo... Gente, você só vê isso. Tinha que ser Atos do Espírito Santo, mas é Atos dos apóstolos, porque os apóstolos trabalharam, serviram. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Agora, Atos, ele tem... todos os apóstolos serviram a igreja, são os pais da igreja, né, os apóstolos que fundaram a igreja. Mas nós vemos aqui, na narrativa de Atos, dois personagens que se destacam. Dois personagens que têm uma relevância maior. O primeiro deles é o apóstolo Pedro. Pedro, do capítulo 1 de Atos até o capítulo de número 12, com exceção do capítulo 9, você vê ali a narrativa do ministério do apóstolo Pedro. Que Pedro? Esse Pedro que outrora, aquele cara meio boca solta, falava sem pensar, agia sem pensar, foi chamado de Satanás pelo próprio Jesus. Pedro era um camarada cabeça meio quente. Pedro, eu acredito que Pedro era sanguíneo. Né? O sanguíneo, quando ele não tem a sua personalidade amadurecida, quando ele não tem, por exemplo, o Espírito Santo de Deus controlando ele, ele acaba fazendo bobagem, falando que não tem que falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou sanguíneo. Irmão, na minha vida é só Jesus na causa, irmão. Só Jesus mesmo para nos dar graça, tá bom? Então eu penso que Pedro também era, Luciano. Pedro é um camarada que achando que ia defender Jesus, tira a espada, quase mata um homem, corta a orelha de Malco, e eu acredito que ele não queria cortar a orelha de Malco, ele queria arrancar a cabeça dele fora. Eu acredito assim. Eu não entendo que alguém peça assim, vem cá, vou arrancar a sua orelha. Você quer matar? Vem, vou arrancar a sua orelha agora. Você está querendo prender meu Jesus? A sua orelha você vai perder. Não, irmão, vai prender Jesus? Vem cá, meu filho, você vai perder a sua cabeça agora, irmão. Só que o cara foi mais rápido, ele deve ter esquivado ali. Isso é uma conjectura minha, tá bem? Isso não tira o sentido do texto, não é heresia não, tá bom? Eu acredito que ele queria era matar o camarada, só que o cara foi mais esperto, ó. Desviou, o negócio pegou na orelha dele,
né? Aí nós sabemos aquela passagem maravilhosa. Pedro, guarda essa espada. Olha Jesus aí. De um lado, um sanguíneo, um impulsivo. De outro lado, um Cristo. Calma, Pedro. Guarda a espada. Porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Eu não te pedi para atacar ninguém. Você foi chamado para salvar, resgatar, e não para ferir, e não para matar. E ele ali reconstrói a orelha daquele homem. Então esse é o Pedro. O Pedro que também traiu Jesus. O Pedro que também negou o seu Senhor 3 vezes. O Pedro que quando chegaram para ele, não, você parece com ele. Fala, eu não. Não, mas você parece, você se veste como ele, você é um deles. Não? Não, rapaz, você está falando com você, com certeza é um deles. Ó, nunca vi esse homem. Quando Pedro nega a 3ª vez, a Bíblia diz que ele sai, que ele lembra. A Bíblia diz que ele sai para chorar amargamente. Ele passou pelo processo do arrependimento, uma história linda. Mas Pedro sai. Eu estou falando um pouco de quem era o Pedrão aqui, antes de uma coisa importante que você já vai saber. Pedro. Só que ele teve uma oportunidade, ele teve uma chance de se reconciliar. O Pedro que negou, que traiu 3 vezes. Lá na praia, chamada na praia de Tiberíades, ele tem um encontro com Jesus novamente. Mas sabe o que eu acho lindo? Quando Jesus ressuscita, ele manda alguém levar a notícia para os discípulos. Avisem para todos. Avisem para os discípulos. E a Pedro também. Por que ele teve que pegar, você teve que ter essa peculiaridade? Avisa Pedro também. Pedro não era discípulo? Não podia falar, avisa para todo mundo que eu estou vivo. E eu vou encontrar com eles. Para eles se prepararem. Não, avisa a todo mundo e a Pedro também. Em especial a Pedro. Eu imagino quando a notícia chega lá. Todo mundo reunido e chega alguém. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo, eu vi. E olha, ele pediu para eu vir trazer a notícia para vocês. Ele ressuscitou. Cadê Pedro? Pedro! Ô Pedro! Está aqui Pedro. Pedro! Ele falou em você. Ele falou o teu nome. Ele pediu para avisar para você, Pedro, que ele vai encontrar contigo. Gente do céu. Meu Deus, eu estou toda arrupiada aqui. Por quê? Eu imagino Pedro. Ele lembrou de mim. Eu traí a confiança dele. Eu neguei o meu Senhor. E ele se lembrou de mim. Ele se lembrou de mim. Isso é amor, gente. Isso é o que Cristo faz, e é o que Cristo produz no coração do homem. A capacidade de perdoar, mesmo para alguém que te traiu, te fez mal, te magoou. Mas nós que servimos a Cristo, nós que amamos a Jesus e seguimos o exemplo do nosso Senhor, avisa Pedro também. A gente tem um ajuste de contas aqui para fazer. E a Bíblia diz que quando eles se encontram, assentados para comer, Pedro, volta aqui Pedro. Ô Pedro, rapaz, depois de muita conversa, você me ama, Pedro? Não, fala direito, irmão. Já comeu peixe e pão, agora tem que falar. Amo. Eu amo, Senhor. Muito bem. Então cuida dos meus cordeirinhos. Conversa vai. Pedro, amas-me? Eu amo, Senhor. Então cuida da minha igreja. Dá mais um tempinho. Pedro, você me ama? A Bíblia diz, calma aí. A Bíblia diz que nesse momento o seu semblante cai. Faz o semblante aí. Isso. O semblante dele cai. Porque ele lembrou. Sabe qual é a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Por isso tu sabes que eu te amo. Pedro. Esse é o personagem que se destaca nessa primeira narrativa de Atos. Mas algo lindo que eu vejo acontecendo na vida de Pedro. Quando o Espírito Santo desce, quando o Espírito Santo é enviado para nós, para a igreja, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e o povo começou a ser cheio, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. Todos foram cheios do Espírito Santo. Só que naquele dia, no culto, lá no culto, onde os 120 estavam reunidos, orando e pedindo, Senhor, envia o teu Espírito. Senhor, o Senhor prometeu, nós estamos esperando. Estavam juntos ali, em unidade. O Espírito Santo desce. Só que naquele culto, nem todo mundo estava ali para cultuar. Naquele culto, nem todo mundo estava ali para adorar. Tinha ali aqueles que estavam ali de fora, observando, e começaram o quê? A criticar. Começaram a falar mal da igreja.
Para que esse bando de fanático aí? 2 cultos no domingo, para que estar de manhã à noite, estar esse povo todo aí de novo? Esse povo é meio doido. Em vez de passear, em vez de descansar, muita gente vê a igreja assim. Aí nesse momento, olha, sabe quem é que se levanta para defender a igreja? Sabe quem é que se posiciona? Quem? Pedro. Nesse momento, não se levanta. Espera lá. Só que aqui que está a diferença. Porque Pedro também estava aqui quando o Espírito Santo desceu. Pedro também foi cheio, revestido do Espírito Santo. Pedro também foi cheio de Deus, cheio do seu Espírito. Se fosse antes, como é que vocês estão falando de quem aqui? A espada vai cantar de novo. Arrancar mais umas 3 orelhas. Não. Só que esse Pedro aqui já era um Pedro cheio do Espírito, reconciliado com Jesus, restaurado e cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele começa, não, gente, calma aí. Lê lá. A partir do primeira pregação de Pedro. Aí no capítulo 2, a partir do versículo 14. Não, gente, espera aí. Vocês estão achando que o povo começou a falar, está tudo bêbado, está tudo cheio de mosto, está tudo com a cara cheia, tudo aí falando. Não, gente, vocês estão vendo, vocês não sabem o que está acontecendo, vocês não são espirituais, nós somos espirituais. Vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui. Isso aqui é o que já foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Eu derramarei e enviarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso aqui é a profecia bíblica se cumprindo. E Pedro começa, irmão, versículo 14 em diante, vai até o capítulo 3. E ali, irmão, Pedro, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nesse dia, Nuno, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. A Bíblia diz que nesse dia, nessa primeira pregação de Pedro, aquele que arrancou a orelha, aquele que foi chamado de Satanás, aquele que negou 3 vezes, quando foi cheio do Espírito Santo, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Quase 3.000 almas se convertem e aceitam a Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Basta alguém se posicionar e falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me. O meu passado eu errei, eu falei, mas o Senhor me restaurou. O Senhor me chamou e eu quero cumprir a tua vontade. Se é para pregar, vai pregar. Se é para cantar, vai cantar. Se é para pastorear, vai pastorear. Não importa, mas cumpra a vontade de Deus para a sua vida. Amém, gente? Esse é o Pedro antes e depois. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria o antes e depois do Espírito. Pastor, mas o senhor disse que tinha 2 personagens. Primeiro, Pedro. O segundo, capítulo 12 em diante, até o 28 de Atos. Quem? Paulão. Ou Paulinho, né? Porque ele disse que era de estatura baixa, né? O apóstolo Paulo. Toda a narrativa de Atos, nós vemos ali um homem que era perseguidor de cristão, um homem que matava crente, que prendia crente, um homem influente, que quando ele estava indo para Damasco, a Bíblia diz que ele passou nas sinagogas e pegou cartas, a autorização dos sacerdotes para prender os cristãos. Ele tinha uma certa influência, era um homem letrado, importante, poliglota. E a Bíblia diz que ele sai para Damasco para perseguir a igreja. Vou matar esses crentes. Não, vamos prender esses crentes. Só que em Atos capítulo 9 ele cai. Não sei se foi do cavalo, se foi do jumento, não sei, só sei que ele caiu, irmão. Só sei que ele teve que ficar prostrado diante de Deus, diante do Cristo a quem ele perseguia. A Bíblia diz que ele fica 3 dias sem comer, 3 dias sem enxergar. Os seus amigos o levam para um lugar, levam para a casa de uma pessoa. Deus pega e mostra, chama um homem chamado Ananias. Ananias, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Lá tem um homem que não come há 3 dias, não vê, não enxerga há 3 dias. Você vai lá e vai orar para que ele volte a ver. Ok, Senhor, mas quem é este homem? Este homem é Saulo. What? Saulo? Não, quem? Saulo? Você quer que eu vá orar por Saulo? Eu não quero morrer hoje não, Jesus. Oh Deus, não. Vai sim, obedece. Quando Deus manda, obedece. Só que ele fala, é vaso escolhido. Vai ter que padecer muito por amor ao meu nome, mas eu escolhi. É um escolhido meu para levar o evangelho aos reis, a gregos, gentios e ao povo judeu. O que Ananias faz? Vai lá, chega lá, irmão Saulo. Já estou só concluindo essa parte aqui para a gente avançar para o fim. Tá bem? Irmão Saulo, Deus me mandou aqui para orar por você. A Bíblia diz que quando Ananias ora por ele, as escamas lhe caem dos olhos, ele volta a enxergar. E nesse momento, olha o detalhe aqui, ó. Sabe o que acontece? Gabriel, ele foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Até ali, perseguidor, assassino, maltratava. Oramos por ele.
recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito, de perseguidor, para um dos maiores implantadores de igreja, para um dos maiores ganhadores de almas que já passou por essa terra. Antes e depois. Tem diferença, não tem? Então o relato de Atos é esse. E esse texto que nós lemos aqui, escrito por Lucas, fala de como isso aconteceu. E eu quero concluir a minha mensagem falando sobre isso um pouquinho rápido. Quando ele diz assim, quando ele escreve esse relato para um homem chamado Teófilo, ele fala assim: Teófilo, eu já escrevi o meu... Pode pôr o versículo 1 aqui, Lucas, por favor, Atos 1, deixa aqui na tela. Eu já escrevi o meu primeiro tratado, eu já escrevi o primeiro livro. Que livro é esse? O Evangelho de Lucas. Que inclusive foi destinado a Teófilo também. Só que ele escreve o segundo tratado. Já fiz o primeiro. Estou fazendo o segundo agora, Teófilo. Acerca de tudo que Jesus concluiu. O que está escrito aqui? Começou. Ele começou. Alguém vai terminar. Ele iniciou. Nós estamos dando prosseguimento. Teófilo, tudo que Jesus começou a fazer, não só começou a fazer, mas a ensinar. Eu aprendo aqui, sabe o que, Gabriel? Sabe o que eu disse de manhã? Sabe o que nós aprendemos aqui? Jesus, o nosso maior exemplo. Ele não só fazia, ele curava, ele fazia, ele servia o povo, e ele também ensinava. Jesus fazia, ensinava. Jesus ensinava, mas também fazia. O que eu tenho que aprender aqui? Eu não tenho que ser uma pessoa que faz e não ensina. Ou eu também não tenho que ser uma pessoa que ensina e não faz. Eu tenho que fazer e ensinar. Eu tenho que ensinar, mas também tenho que fazer. Porque se eu faço e não ensino, o nome disso é insegurança, medo. Por quê? Se eu não ensino o Nuno aquilo que eu sei, se eu não transmito para ele o conhecimento que eu tenho, se eu não formo um obreiro no Nuno, ou no Lucas, ou seja quem for, se eu não, eu recebi é para mim, não vou ensinar isso para ninguém, é meu. Eu estou sendo egoísta. Eu tenho medo, por exemplo, de ensinar para alguém e essa pessoa consiga fazer melhor do que eu. Quem faz e não ensina é uma pessoa insegura e tem medo daquela pessoa que está sendo ensinada se destaque mais e faça melhor do que ele. Existe um homem no mundo secular chamado Abraham Lincoln. E lá na sua sepultura está escrito bem assim: está aqui enterrado um homem que sabia trabalhar com quem fazia melhor do que ele. Nossa, olha que frase, colocaram na lápide dele, Nuno. Você vai para lá, procura lá, se for lá visitar lá. Mas cemitério para quê? Também, né? Mas pode, lá na internet você vai achar isso. Mas não, você vai, aquilo é em Washington. Faça e ensina. Mas tem o contrário, qual que é o contrário? Ensinar e não fazer. Fala muito, ensina muito, canta muito, prega muito, faz muito. Ensina bem, mas não faz. Como é que é o nome disso, Eva? Hipocrisia. Eu falo, eu ensino, mas eu não mostro isso na prática. Então o que eu aprendo com Jesus? Jesus fazia, Jesus ensinava sobre amor? Ensinava, falava muito, pregava muito sobre amor, mas também praticava o amor. Jesus ensinava sobre a honra? Nossa, demais, mas ele praticava a honra. Tudo que ele ensinava, ele também mostrava na prática. Isso é uma lição para nós que temos filhos. Os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que fazemos do que com aquilo que falamos. Ensine, mas mostre na prática também como se tem que fazer. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem, vamos lá. E o texto continua. E Lucas fala assim: olha, Teófilo, eu estou escrevendo aqui tudo acerca que Jesus começou a fazer. Não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima. Versículo 2, Lucas. Até o dia em que foi recebido em cima. Esse Jesus que foi recebido em cima, Nayane. Se você ler os evangelhos, inclusive nós estamos estudando os evangelhos aqui toda sexta-feira às 20h30. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos um Jesus que foi rejeitado embaixo, que foi negado embaixo, que foi cuspido embaixo, que foi maltratado embaixo, que foi negado embaixo. Jesus ainda no ventre da sua mãe antes de nascer, já estava com as portas fechadas. Rejeitado antes mesmo de nascer. O Salvador do mundo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, ainda no ventre de sua mãe, foi rejeitado. Eles procurando lugar para se hospedar para o menino nascer, mas as portas dos hotéis, das pensões, não tinham lugar para Jesus. Jesus, no seio da sua família, foi rejeitado. Os seus próprios irmãos não criam nele. Jesus, quando pregava em Jerusalém, as sinagogas fechavam-lhes as portas. As sinagogas não abriam espaço para Jesus, por isso Jesus pregava no campo, pregava nos montes, pregava na praia, pregava no barco, mas pregava. Rejeitado. Esse Jesus que foi maltratado, esse Jesus que foi cuspido. Alguém que levou um cuspe na cara de alguém? Alguém já teve essa experiência? Alguém aqui?
Eu também não tive, mas eu já vi situações em que a pessoa, não, eu já tive, é uma sensação horrível, de alguém cuspir em você, para um homem, inclusive. Mas a Bíblia diz, Jonatas, que no dia em que ele foi entregue nas mãos, Jesus sabia para que ele estava aqui. Ele sabia qual era a sua missão, qual era o seu propósito. Mas a Bíblia diz que naquele dia, eles arrancam a roupa dele, expõem a nudez de Jesus. Isso para um judeu é uma das piores coisas que se pode acontecer. A Bíblia diz que eles pegam uma coroa de espinhos e colocam na cabeça dele, batem-lhe com uma cana na cabeça. Para além de colocar, eles não se contentavam com aquilo, ainda bateram nele. Rejeitado. Ah, mas você não é o rei dos judeus? Você não... então você é rei? Então peraí. Zombaram dele. A Bíblia diz que pegaram uma capa escarlate e colocaram nele. Não, você é rei, você precisa ter uma capa. Colocaram uma capa nele. Ah, você é rei? Ah, todo rei tem que ter uma coroa. Eis aqui a tua coroa, rei dos judeus. E coloca-lhe uma coroa de espinhos, em que cada... A gente pensa uma coroa de espinhos, você acha que era esses espinhozinhos de roseira que a gente espeta a mão? Cada espinho daquele, segundo os estudiosos, mais de 3 centímetros de comprimento. Era esse tipo de espinho que traspassou a fronte do meu Jesus. 40 açoites. Você acha que foi 40 chicotadazinhas que Jesus levou? Sabe como é que era o instrumento açoite no tempo dos romanos? Sabe qual era o instrumento que era usado para torturar o condenado? Normalmente muitos chegavam à morte. Cada açoite era composto por várias pontas de couro, e na ponta daquelas cordas eram limalhas de ferro, ossos de animais. 40 açoites desses, é próprio pensar nisso. O que são mais de 480 buracos abertos na pele? Rejeitado. Zombaram dele. Ah, você é o rei dos judeus? Então você vai carregar o seu trono. Sabe qual é o seu trono? Essa cruz aqui, ó. Fez isso por você. Fez isso por mim. Mas olha o que o texto diz. Até o dia em que foi recebido em cima. Pastor, ele foi tão rejeitado assim embaixo, foi demais. Mas esse Jesus que foi rejeitado embaixo, ele foi recebido em cima. Eu imagino alguém dizendo assim, o rei está chegando. O rei está chegando. Quando Jesus é assunto aos céus, eu posso imaginar isso, Aldo. Quando ouve-se uma voz a dizer, levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Esse que foi maltratado, cuspido, rejeitado, ele vai assentar no seu trono de direita, ele vai sentar à destra do Pai. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Alguém pergunta lá, mas quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, o general de guerra, ele é o Rei da Glória. Levantem, portais, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Ele foi rejeitado embaixo porque ele não era de baixo. Você muitas vezes é rejeitado, é zombado. Por quê? Sabe por que você muitas vezes é rejeitado? Por carregar uma Bíblia debaixo do braço? Sabe por que muitas pessoas às vezes mudaram o comportamento com você? Afastaram-se de você, não, esse agora é crente, esse agora é o Bíblia. Sabe por quê? Porque quem é de baixo não entende quem é de cima. Você não é de baixo. Nós não somos de baixo. A nossa terra, a nossa casa, a nossa pátria não é Portugal, não é Brasil. Não é! Nós somos de cima. A nossa casa chama-se a Nova Jerusalém. As ruas onde nós vamos caminhar não será um alcatrão como esse aqui. A Bíblia diz que as ruas lá são de ouro, os muros de jaspe, pedras preciosas, rios de cristal. Essa é a nossa terra, é para lá que nós estamos indo. Mas quem é de baixo não entende isso. Então está sendo rejeitado aqui embaixo? Não se preocupa não, você vai ser recebido em cima. Está sendo maltratado aqui embaixo, está sendo injustiçado aqui embaixo? Não se preocupa não, vamos ser honrados lá em cima. Com Jesus aconteceu isso. Amém, gente? E o texto continua. Até o dia em que foi recebido em cima, já estou concluindo. Até o dia em que foi recebido em cima, após o quê? Após ter dado mandamentos. Algumas versões dizem, após ter dado instruções. Instruções pelo Espírito Santo. Jesus, quando ele ensinava, a Bíblia diz que ele ensinava pelo Espírito Santo que estava sobre ele. Tudo que Jesus ensinava, as instruções que ele dava para os discípulos, tudo que ele pregava para o povo, ele fazia pelo Espírito Santo que estava sobre ele. Quando ele ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, ele dava-lhes mandamentos. Por quem?
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, eu disse isso aqui de manhã, quem estava aqui vai ouvir de novo, quem não estava vai ouvir agora. O Espírito Santo não se limita. O nosso problema é que a gente limita o Espírito Santo de Deus, a gente quer limitar. A gente acha que estar cheio do Espírito Santo é pular, é fazer assim, não sei lá, tem tanta coisa que a gente vê, e acha que o Espírito Santo se limita a esse tipo de ação. Acha que estar cheio do Espírito Santo é pular, sapatear, fazer aviãozinho, derrubar a cadeira, dar tapa na cara do outro. Acha que isso é ser cheio do Espírito Santo. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Aonde? Mostra para mim. Pastor, mas eu não gosto, não. Gente, eu não gosto de meninice. Eu não gosto que o culto ao Senhor perca a ordem. A Bíblia diz que o nosso culto é racional, tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter respeito, reverência, porque nós estamos cultuando a Deus. A gente não está aqui cultuando homem nenhum, nós estamos aqui cultuando a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, do universo. Quando entramos dessa porta para dentro, irmão, temos que entender essa responsabilidade. Eu estou diante do Criador, eu estou na casa de Deus, eu tenho que ter reverência. Eu estou cultuando ao meu Deus. Então eu tenho muita dificuldade com esse neopentecostalismo, com o movimento pentecostal, onde pula, sapateia, mas não tem mudança de vida, não conhece nada de Bíblia. Sabe quem são os verdadeiros cheios do Espírito? Aqueles que amam a palavra, aqueles que vivem a palavra. Aqueles que buscam conhecimento, aqueles que buscam conhecer a Deus. Às vezes pode estar ali quietinho, não pula, não sabe, mas está ali, ó, cheio do Espírito Santo, transbordando Bíblia até não caber mais, doido para ganhar almas, para espalhar a boa notícia do Evangelho, ganhar vidas para Jesus, pregar a palavra, viver a palavra, honrar a palavra. Esses são os verdadeiros cheios do Espírito Santo. Discípulo cheio do Espírito. Multidão é oba-oba, é isso que a gente vê. Pula, sapateia, mas lá fora mente, rouba, trai. Ué, mas não estava pulando lá, não caiu umas 3 vezes no chão, não rodopiou umas 3 vezes, não deu umas 3 cambalhotas? E o que isso muda lá fora? Hã? Pois é. Aí você vem para um culto desse, rapaz, é um pulando para lá, outro pulando para cá. Aí a pessoa, rapaz, o culto hoje foi uma bênção, rapaz, que culto. Olha que culto. Foi bênção, rapaz, não consegui hoje, trabalhei até mais. Mas conta para mim, foi bênção o culto? Foi uma bênção, rapaz, foi bom demais. E quem é que pregou? Pregou um pastor lá, que convidou lá, um irmão lá e pregou. E qual foi a mensagem? O que Deus falou hoje lá? Fala para mim. Irmão, o que Deus falou foi mistério. Foi mistério. Rapaz, mas o que foi? Qual foi o tema da mensagem? Qual o texto que ele leu? Não, a mensagem, rapaz, foi manto na terra. Rapaz, não sabe nada! Não, irmão. Por isso eu não estou preocupado com isso. Eu quero isso aqui, irmão, ó, instrução. Você tentadinho, pode não estar pulando, pode não estar falando, mas eu quero que isso aqui entre no seu coração, vai até a divisão da alma e do teu espírito e mude a sua vida, transforme a tua vida, produza frutos na tua vida. É isso que eu quero como pastor dessa igreja. É bom ter aquele escudo? Pode ter, irmão, desde que tenha palavra, desde que tenha instrução, desde que tenha palavra de Deus, irmão. Culto sem palavra, irmão. Não vem com essa aqui não, irmão. Aqui não. Discípulo. Será que essa dá para tirar, irmão? Porque eu estou sentindo um calor. De manhã não deu para tirar, não. De manhã não deu porque a blusa era mais fina. Senão eu vou ter que mandar tudo para a lavanderia, né? Discípulo quer instrução. Multidão quer movimento. Multidão quer isso aqui. Por isso você vai nessas reuniões que existem por aí fora, onde, rapaz, vem que aqui até o CPF, ele vai revelar. Pelo amor de Deus, Jesus, deixa eu voltar para aqui. Faz negócio de revelar CPF, que revela número de... Eu quero lá saber a revelação que eu quero é essa aqui, irmão. A revelação da palavra, a Bíblia Sagrada, essa revelação que Deus tem para nós. Eu quero lá saber de revelar CPF, eu revelar... O que isso vai edificar minha vida? Em que isso vai melhorar minha vida? E muitas das vezes, irmão, para não dizer todas, é uma falcatrua, é uma pilantragem. Que é isso? Discípulo não. Discípulo quer instrução. A Bíblia diz assim, ó. Teve certa vez que Jesus estava pregando, Jesus estava ministrando, e a multidão, nós sabemos que as multidões seguiam Jesus, sim ou não? Nesse dia não foi diferente. Jesus pregando ali. Foi nessa ocasião que eu acho que ele estava no barco, pregando para o povo que estava na praia, era muita gente. Ele pegou o barco, se afastou. Só que a Bíblia diz que nessa ocasião, a mensagem dele foi daquelas tipo Pastor Weber. Aquelas que às vezes é mais forte, mais firme. Deus me usa muito assim. Deus me usa muito assim. O que eu posso fazer? Reclama com ele.
Só que Jesus, nesse dia também, foi uma mensagem mais firme, mais dura. Sabe o que a multidão fez? A multidão começou a ir embora. Ah, não, essa mensagem hoje está muito duro esse discurso. Não, esse discurso hoje não estou vendo nada aqui, não estou vendo paralítico andando aqui, não tem milagre, não. Cadê? Tem ninguém fazendo um aviãozinho aí? Tem nem um CPFzinho revelado? Não, essa palavra aí, não, isso não é para mim, não. Foi embora. Foi ou não foi? Foram embora. Aí Jesus olhando, rapaz, eles estão indo embora. Aí ele vira, Márcia, para os discípulos. Porque a multidão está indo embora. Vocês não querem ir também, não? Não quereis vós ir também? Só que ele perguntou isso para os discípulos. Discípulo é uma coisa, multidão é outra. Quando ele faz essa pergunta para os discípulos, Pedrão se levanta. Se a gente quer ir embora, Senhor? Ah, não. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E nós reconhecemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não vamos nos apartar da Tua presença. Pode ser hoje, pode ser chibatada, hoje pode ser cajado, mas amanhã o Senhor está, aquele bate, às vezes sopra um pouquinho, mas o que importa é a palavra, irmão, que a palavra cura, a palavra exorta. A Bíblia diz isso. Paulo, quando aconselha Timóteo, fala, Timóteo, olha, ninguém despreze você por você ser jovem, tá bem? Cumpra o teu chamado, pregue a palavra, exorte, instrua o povo. Vai muita gente se levantar contra você, vai criticar, vai falar mal, mas olha, foco no seu chamado. O Senhor te chamou. Então, cure o povo, pregue a palavra com amor, mas se for preciso instruir, exortar, exorte. Igreja que não é exortada, irmão, não é igreja, irmão. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que ouve a repreensão e a aceita é considerado um tolo. É isso que diz? Não. A Bíblia diz que aquele que ouve a repreensão e a aceita é considerado sábio. Rapaz, hoje foi foda. Como Deus tratou conosco. Rapaz, olha, mas realmente, olha, eu preciso melhorar nisso. Ô, Senhor, obrigado pela tua... E você fica ruminando aquilo ali a semana inteira, irmão. A palavra ali trabalhando no seu coração. Gente, não tem coisa melhor do que isso. Discípulo ama isso, ama a instrução. Sabe o que o discípulo fazia? Senhor, mestre, o Senhor pregou por parábolas. E a gente não compreendeu. Explica pra gente, a gente quer entender. Eu quero entender isso aqui, ó. Me lembro uma frase que o Nuno disse uma vez para mim. Pastor, foi lá quando eu conheci o Nuno, foi, Nuno? Pastor, esse livro, eu quero entender isso. Eu quero entender isso aqui, ó. Há 3 anos atrás. Já melhorou um pouquinho, né, meu filho? Pastor, eu quero entender, eu quero compreender isso aqui. Ah, lê, mas eu quero. Quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, vou trazer para perto, você não vai aprender, irmão. Vai aprender de um jeito ou de outro, mas você vai aprender. E está aprendendo, está crescendo. Discípulo. Espírito Santo transformando, enchendo. Isso aqui para mim é ser cheio do Espírito. É um homem que eu sei como estava. Eu posso usar o exemplo dele, porque a gente tem afinidade para isso. Um homem que há 3 anos atrás chegou aqui, irmão. Não era má pessoa, não. Não era má pessoa, senão a lei não tinha casado com ele. A lei é inteligente, né? Só que era uma pessoa que ainda não tinha esse conhecimento da verdade, né? Não tinha, estava, não sei. Pastor, me batizei numa igreja e nem sei porque me chamaram lá. Quer me batizar? Eu já fui lá me batizar, depois ninguém me falou. Eu quero que você me batize de novo. E quando o senhor for me batizar, você vai me segurar uns 3 minutos lá embaixo d'água. E eu segurei, mano. Não foi 3 não, mas uns 2 minutos foi. Eu não sei como é que ele conseguiu. Eu mergulhei ele assim, Aldo. Você estava lá, Aldo? Estava que seu filho batizou, né? Eu mergulhei ele assim, não? Aldo. Rapaz, foi épico. Ele pediu, Aldo. Eu falei, Nuno. Eu falei, Nuno, pastor, ele não falou 3 minutos, ele falou, me segura lá embaixo, quando eu fizer o sinal, aí você puxa de volta. Aí eu mergulhei, eu falei, Nuno, mas eu pensei, vai ficar uns 5 segundos, que a gente mergulha e traz, não é assim? Aí ele falou, pastor, me segura um pouquinho lá embaixo, né? Isso é um propósito meu com Deus. Eu falei, tá bom, eu seguro, abaixei, irmão. Nuno, te batizo, no Pai, Filho e Espírito Santo. Desci. Rapaz, e o povo tudo olhando para mim. O povo em volta assim da piscina, todo mundo olhando, Aldo. Eu falei, meu Deus do céu, vão pensar que eu estou... Rapaz, e nada do homem apertar meu braço, e ele lá assim, ó. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. Eu tive que puxar, mas eu puxei nesse, achei que estava terminando. Deu tempo, não deu? Não? Rapaz, eu falei, mas isso é lindo, gente. Isso é lindo. Alguém que ama a palavra, pergunta, questiona. Nas aulas, no curso teológico, ele vai lá e está sempre copiando e anotando. Isso, gente, isso é ser discípulo. É querer aprender. Isso é ser cheio do Espírito. E melhorando dia após dia, né, Nuno? Eu e você, eu também. Eu de todos aqui sou o pior. Tem que melhorar, tem que crescer, tem que buscar a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, queridos, estamos dentro do horário, mas eu quero concluir. O que acontece? A Bíblia diz que os discípulos, a igreja aqui de Atos capítulo 1,
Eles permanecem. Coloca aí, por favor, o versículo. Coloca Atos 2. Atos 2, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Nesse dia aqui, o 50º dia após a Páscoa. Por isso a expressão Pentecostes. Penta, 5. Costes, colheita. 50 dias após a Páscoa, era celebrado e ainda é celebrado em Israel a festa das primícias ou a festa da colheita. 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscita quando? Na Páscoa. E a Bíblia diz que ele passa 10, 20, 30, 40 dias com os discípulos. Versículo de número 3 do capítulo 1. Passa 40 dias com os discípulos. No 40º dia, ele é assunto aos céus. Do 40º dia até o 50º dia, o dia de Pentecostes, e cumprindo-se os 50 dias após a Páscoa, Jesus já havia sido assunto aos céus. No 40º, quantos dias sobram? 10 dias. Então foram 10 dias em que eles estavam todos reunidos concordemente no mesmo lugar. Antes da descida do Espírito Santo havia uma condição. Jesus falou assim: permaneçam juntos, fiquem juntos em Jerusalém, permaneçam unidos. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Não adianta a gente pedir, não adianta a gente clamar se a gente não estiver unido. Se não houver unidade na igreja, se não houver essa concordância entre nós. Eu sei que muitas vezes temos que tratar de assuntos, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. As reuniões acontecem muito isso, mas a gente senta, conversa, decide junto, chega a um acordo para o bem da igreja, para o bom andamento da obra de Deus, mas tem que estar junto, concordemente, para que haja a ação de Deus, para que o Espírito Santo venha e se manifeste. É ou não é, gente? Estavam juntos. 10 dias eles orando aqui embaixo. 10 dias Jesus orando lá em cima. Lembra João 14, 16? Eu vou orar lá em cima. Enquanto eu oro lá em cima, vocês vão orar embaixo. Durante 10 dias a igreja orando aqui embaixo. Vem Espírito Santo, Jesus orando lá em cima. Vai Espírito Santo. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, No 50º dia, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eles estando orando em um propósito, concordemente. A Bíblia diz, versículo número 2, coloca aí. E de repente, veio do céu. Uniu em concordância, o céu se abre. Está unido, está junto, está concordemente, o céu vai se abrir. Está cumprindo o propósito, em unidade, vai crescer, vai ser abençoado. Está em unidade, está sendo fiel, está em concordância com a palavra, vai prosperar, vai enriquecer. Tudo isso é unidade, gente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A boa notícia é, sabe qual é a boa notícia? Quer saber qual é a boa notícia? Posso falar? A boa notícia é essa. O mesmo Espírito Santo que desceu, ele está aqui hoje. Você quer ser cheio do Espírito? Avivamento é isso. É quando nós nos enchemos do Espírito a tal ponto que isso começa a espalhar. A Miriam, uma mulher cheia do Espírito. Gente, olha como é que a Miriam se comporta, olha como é que a Miriam... Rapaz, eu quero ser assim. E eu começo a agir, começo a imitar a fé do meu irmão. E isso é que é o fogo espalhando. Isso é que é o fogo do Espírito espalhando. Não é nesse negócio assim, encosta no seu irmão aí que você vai, encosta nele, já começa assim também, parece que toma um choque. Não, isso não é fogo de espalhar fogo, não. Espalhar fogo é a gente imitar um ao outro, a fé um do outro, aprender um com o outro e crescer junto e glorificar o nome de Jesus. Isso é avivamento, a igreja crescendo, cumprindo o propósito, e um dia recebemos a nossa recompensa. E um dia, esse dia está chegando. Esse dia está muito mais próximo do que você imagina. Onde tudo isso aqui, que a Bíblia chama de vaidade, tudo isso aqui é vaidade. Roupas, carros, casa, é bom, claro, trabalhar, conquistar, usufruir do trabalho, maravilha, desde que honre a Deus, cumpra o princípio e honre a palavra, não tem problema nenhum. E não coloque o seu coração nessas coisas. Coloque o seu coração naquilo que é eterno. Junte tesouros no céu, onde a traça não consome, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Aquilo que você juntar no céu, irmão, é eterno, vai ser para toda a eternidade. Como é que eu junto, pastor, tesouro no céu? Obedecendo a palavra de Deus. Amando a palavra de Deus, amando a igreja, servindo uns aos outros e cumprindo o propósito do Senhor. Amém, gente? Revistam-se do Espírito Santo. Deus quer usar cada um de nós aqui. Esse ano de 2025, 2024 foi uma bênção? Foi ou não foi?
Foi ou não foi? Mas Deus tem mais para nós. E outra coisa, o ano não acabou ainda não, viu? Falta 30 dias para acabar o ano. Em 30 dias pode acontecer muita coisa. Muitas maravilhas podem acontecer. É o ano das maravilhas ainda. Mas 2025 vai ser melhor ainda, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Você que entendeu essa palavra. Quem entendeu essa palavra, levanta a mão. Então, quem entendeu, pastor, olha, mas eu quero isso, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo de Deus haja através da minha vida. Eu quero ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Eu quero prosperar. Eu quero cumprir a vontade de Deus. Eu quero ser uma bênção aonde eu estiver. Quem quer? Levanta a mão. Então, nós vamos orar junto. Quem quiser hoje está um número menor, podemos vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Vamos fazer um círculo aqui e vamos concluir o nosso culto antes de nós ofertarmos. Nós vamos fazer essa oração e eu tenho certeza, eu não estou aqui para brincar com a emoção de ninguém, com manipular ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra da verdade. E quem crê vai receber. Amém, gente? Amém. Quem crê vai receber. Ok? Eu estou muito feliz por você ter vindo hoje. Acho que eu peguei 1h30, né? Bem, essa daí, irmão. Nem vi a hora passar, Aldo. Tudo bem, minhas queridas? Eu quero aproveitar para cumprimentar vocês. Você, só me ajuda, me lembra o seu nome. É Miriana. Poxa, está difícil eu gravar seu nome? Mas você tem paciência comigo, não tem? E elas é a primeira vez que elas vêm? Não, você já veio, né? Não, ela que já veio. E você como se chama? Tata. Olha que giro o cabelo. Gente, que coisa linda. E você, minha querida? Mayra. Que bênção. Você convidou a Mayra para vir aqui hoje? Sim. Você é amiga da Miriana? E a Tata também é amiga dela. É prima. Prima também é amiga, né, gente? E você é amiga dela? Olha, se você é amiga dela, você é minha amiga também. Se você é amiga da Miriana, que é uma jovem que já frequenta aqui a nossa igreja há algum tempo, né? Você também, nós todos aqui também queremos ser seus amigos, tá bom? A Jesus como seu Salvador. Tem alguém? Você, Tata. E você quer fazer isso hoje? Vamos fazer isso hoje, gente? Oh, maravilha! Oh, Tata. Tata, Deus escolheu esse dia, Tata. Deus trouxe você aqui. Deus trouxe a Tata aqui hoje, gente. E você? Você já aceitou Jesus como seu Salvador? Já? Você já é salvo em Cristo Jesus? Maravilha. Então você já é parte da família e a Tata vai ser recebida hoje. Amém? Vamos orar por ela, gente? Amém. Eu quero orar abençoando a vida da Tata. A Tata já é a segunda vez, já vi mais vezes, né? Segunda vez. Que maravilha, gente. Vamos orar por ela. Estenda suas mãos para cá, você que pode, por favor. Meu Deus, em nome de Jesus. Aqui está essa jovem, Senhor. Aqui está a Tata. E ela declarou publicamente, com a sua própria boca, que hoje ela quer aceitar a Jesus. Ela quer aceitar o amor de Jesus, a amizade de Jesus hoje, Senhor. Oh, Pai, por isso eu te agradeço, Pai, porque a Bíblia diz que os céus se alegram, os céus entram em festa quando um pecador se arrepende. Por isso eu oro e clamo ao Senhor, sê com a tua filha, Senhor. Guia os passos dela, que o teu Espírito Santo entre na vida dela, no coração dela e faça morada, Senhor. Dê a ela uma nova história, dê a ela um novo ânimo, dê a ela um novo sentido na vida, que é glorificar o nome de Jesus. E a igreja está aqui, Senhor. Nós estamos aqui para ajudá-la nesse caminho, nessa jornada, para que ela seja poderosamente abençoada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir o Senhor? Tata, eu quero, em nome da nossa igreja, todos nós que estamos aqui no nosso segundo culto de hoje, queremos te dar as boas-vindas, tá bom? E você vai fazer uma oração comigo agora. Nós oramos por você, agora você vai orar. Você vai repetir comigo, tá bom? Feche os olhos, gente, por favor. Diga assim: Senhor Jesus, eu, neste dia, te aceito como meu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Dê o teu Espírito a mim, que ele possa habitar no meu coração e me fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Sê comigo, guia os meus passos e abençoa toda a minha vida e a minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Vamos aplaudir o Senhor. Estou muito feliz. Gente, que maravilha.
Esse culto da noite está uma bênção, né, gente? E nós vamos concluir esse culto pedindo esse revestimento do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Eu tenho certeza que haverá um antes e depois deste culto. Eu tenho certeza que haverá um antes e depois deste culto. Dia 1, marca esse dia, 1 de dezembro de 2024. Porque o pastor Weber pregou? Não. Porque a palavra de Deus é poderosa. E a Bíblia diz que aquele que crê, recebe. Aquele que pede, alcança. Nós vamos pedir hoje, Espírito Santo de Deus, enche-nos, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para essa igreja, e essa igreja avance, cresça, e o nome de Jesus seja glorificado. Amém, gente? Mas eu não quero orar sozinho, não. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, nesta noite de domingo, nosso segundo culto de hoje, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque hoje nós celebramos, oramos, adoramos ao Senhor, ouvimos a Tua palavra, te glorificamos, Senhor, porque a Tata aceitou Jesus hoje. Pai, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio e por essa honra que nós temos de servir ao Senhor, de servir a igreja, de servir a obra de Deus. Mas, Pai, neste momento, Pai, nós queremos clamar ao Senhor. A Tua palavra foi pregada, a Tua instrução foi nos dada. Por isso eu peço-te, Senhor, o mesmo Espírito Santo que encheu os apóstolos, que encheu os homens e mulheres de Deus da igreja primitiva, é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje e vai encher a cada um, vai transbordar cada um, vai capacitar a cada um. Pai, eu peço-te, Senhor, que haja evidência do fruto do Teu Espírito na vida dos Teus filhos. Eu clamo ao Senhor e peço-te, Senhor, que haja manifestação dos dons espirituais. Usa cada um, Senhor, Lucas, Nuno, Alessandra. Usa os Teus filhos, Senhor, Imaneide, Silei, Gabriel. Usa, Senhor, a Dani, a Miriam, a Márcia, o Aldo, o Gabriel. Usa, Senhor, as nossas vidas, Pai, para a Tua glória. Espírito Santo de Deus, enche-nos, enche a Tua igreja, reveste-nos do Teu poder e usa-nos para a Tua glória. Na última hora da igreja, Pai, eu profetizo que haverá um antes e um depois do dia 1 de dezembro na vida de muitos daqueles que creem que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, em nome de Jesus, sê conosco, Pai, e que o Teu nome mais uma vez seja glorificado para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir?